Você já ouviu dizer que se você tem pessoas que falam aí fora, eu concordo com elas, que se você é a pessoa mais interessante ou inteligente na mesa, você está na mesa errada. Você tem que estar em lugares com pessoas que têm uma outra mentalidade. Não, mas são os amigos lá da infância. Vamos permanecer amigos. Mas você não pode andar com pessoas que não estão, sabe, em um outro ritmo que você quer estar. Você entende o que Deus está querendo falar com você? Você tem que estar conectado com pessoas de um ritmo maior que você. A boa notícia é que Deus tem favor diário, ideias diárias, sabedoria diária, abundância diária. E se você permanecer aberto, Ele vai guiar você à plenitude do seu destino. Sabe, Deus me impactou quando eu ouvi Ele falar que havia mais de Deus para a minha vida. E eu pensei, puxa, é isso que eu busco, o mais de Deus para a minha vida. Só que eu não sabia que para viver esse mais de Deus, precisava de tanta mudança na minha vida. Eu não gosto muito de mudança, mas já fiz várias na vida. E sabe, quando você está no meio de uma mudança, é caixa, é bagunça, é desordem. Não é uma coisa legal, principalmente para quem é mais organizado. Eu me estresso, não gosto de coisa bagunçada. Mas eu aprendi uma coisa, eu aprendi que as mudanças são necessárias para viver o que Deus tem para a nossa vida. Caso contrário, a gente estagna. Pega um carro e não dá manutenção para ele, e vê o que vira. Vira um calhambeque? Nós precisamos de atualizações na nossa vida. De repente teu celular aí dá uma notificação que à meia-noite ele vai atualizar, que na madrugada ele vai atualizar. Às vezes sem você perceber, agora é automático, mas antes você tinha que clicar no botãozinho ali, concordar e baixar a atualização. E você sabe, se não atualiza, fica desatualizado, daqui a pouco tudo começa a trancar. Se a tua vida está desatualizada da direção de Deus, tudo começa a travar na tua vida. Ei, não se impressione com o dinheiro, não se impressione com o que você conquistou. Tem muito mais de Deus, mas você só vai viver esse mais de Deus se você aprender a ouvir a direção diária de Deus. E a direção diária de Deus nem sempre vai vir com voz e trovão, com o céu se abrindo, com pomba descendo. Muitas vezes a direção de Deus vai vir por meio de uma pessoa que vai apresentar para você uma oportunidade. Sabe, nós queremos nos acalmar na vida. Todos nós queremos chegar ao ponto de dizer, sabe, vai chegar um dia que eu vou descansar. Que esse dia seja no dia da sua morte. Sabe por quê? Porque Deus tem mais para a nossa vida. E nós não podemos ficar travados. Eu sei que o ativismo ele é perigoso, mas sabe o que é mais perigoso do que o ativismo? É você estar fora de uma direção de Deus. Se as pessoas soubessem que uma direção de Deus é como uma fonte, uma direção de Deus é como uma fonte, eu creio, tá? Eu vou dizer para você o que eu creio. Eu creio que todos nós temos um sistema central. E quando você está fora da direção de Deus, é como se esse sistema central fosse interrompido. Não passa mais nada lá. Então, eu vejo pessoas que estão se esforçando muito, mas elas não conseguem colher os resultados do seu trabalho. Elas não estão felizes com aquilo que elas têm na vida. Porque tem algo ali no sistema central que está interrompido. Está faltando uma atualização de Deus. Está faltando uma direção nova, está faltando ouvir a Deus, sabe, em vez de você deixar as tuas emoções te carregarem para lá, as tuas emoções te carregarem para cá, você deveria ouvir a Deus. Deus, o que você está falando comigo? Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus não quer que você seja uma pessoa influenciada por qualquer um. Meu irmão, o que acontece no final do mês? Vem cá, quem é que paga as tuas contas no final do mês?
Pergunta para o irmãozinho que está do lado aí, pergunta para ele: é tu que paga minhas contas aí no final do mês? Pergunta para ele: quer pagar? Quer pagar, irmão? Ó, pode pagar as minhas. Pode pagar. Então, se não é Ele que paga as tuas contas, você tem que parar de ser influenciado por qualquer pessoa. Eu prefiro ouvir a voz do destino que Deus tem para mim. Deus está procurando pessoas que reconheçam que Ele é a fonte da sua força, Ele é a fonte do seu sucesso. Nele há saúde, liberdade, ideias, abundância. Deus quer fazer algo novo na nossa vida, de uma maneira, com novas ideias, com novas pessoas, trazendo novos talentos, a mim e a você. Eu quero encerrar essa palavra e gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, nesse texto de Isaías 43, porque eu creio que Deus está falando algo conosco aqui. Isaías 43, do verso 15 em diante, eu falei esse versículo na oração da manhã hoje. Eu acordei com essa passagem dentro de mim. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez sair juntos os carros de guerra e os cavalos, o exército e os seus reforços, os quais jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha o que Deus está dizendo para você: esteja aberto ao novo de Deus, esteja aberto ao que Deus tem para a tua vida, esteja aberto a novas oportunidades, esteja aberto a portas que Ele vai abrir, esteja aberto a mentores que Ele vai colocar no teu caminho, esteja aberto a novos negócios, esteja aberto a um tempo novo, a um tempo de crescimento, de abundância, de favor. Aleluia, aleluia. O que Deus tem reservado no novo, talvez você não tenha vivido toda a sua vida. Ei! Aleluia! Dentro do novo tem recursos extraordinários. Dentro do novo de Deus tem crescimento, multiplicação. Está lá a mão de Deus parada para abençoar. Sabe, Moisés tinha saído do Egito, fugido, porque matou um homem, foi parar na casa de um homem chamado Jetro, casou com a filha dele, ficou 40 anos ao lado do sogro, e se tornou um pastor de ovelhas. De príncipe se tornou um pastor de ovelhas. Estava lá vivendo a vida dele no piloto automático, levando as ovelhas, como era de costume. Você cria um hábito. Como de costume, ele estava levando as ovelhas para beber água, para pastos. De repente ele viu uma sarça pegando fogo, e que não se consumia aquela sarça. E a Bíblia diz que ele chegou lá para ver o que era. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você permanecer na sua rota, e você não observar os sinais de Deus que vão aparecer na sua jornada, você pode perder o que Deus tem reservado. Sabe, quando você fica 40 anos num serviço, você se acostuma com aquilo, e você pensa, só me resta a morte. Mas então Moisés ele estava aberto a algo novo. Diga assim comigo: ele estava aberto a algo novo. E a minha pergunta para ti é: você está aberto a algo novo? E quando ele chegou lá, diante daquela sarça, Deus falou com ele. E meu irmão, Deus deu para ele uma nova missão.
E é isso que muitos de vocês precisam. Vocês precisam de uma nova missão, vocês precisam de um novo direcionamento, vocês precisam de uma nova direção, vocês precisam de algo novo de Deus na vida de vocês. E a Bíblia diz então que ele retorna ao Egito. E a Bíblia diz que o varão Moisés era muito estimado em toda a nação. De um pastor pacato, ele se transforma em um dos homens mais importantes da história. Isso significa uma coisa, que Deus pode dar uma virada no teu destino a qualquer momento. O que eu tenho que fazer então? Você tem que ir a Deus e pedir a Deus: Deus, me mostra um caminho novo. E Ele mostrará esse caminho. Comece a orar por isso. Não aceite tudo que aparecer no seu caminho, porque quando entramos no modo sobrevivente da vida, a gente aceita tudo que vem. A gente aceita tudo que vem, recebe tudo que vem, engole tudo que tem que engolir para sobreviver. Mas Deus não nos chamou para sermos apenas sobreviventes. Deus nos chama de filhos. Deus nos chama de filhos. E Deus diz: filho, eu tenho algo novo para a tua vida. Diga para a pessoa que é ao seu lado: Deus tem algo novo para a tua vida. Fica de pé junto comigo. O que Deus começou a fazer na tua vida vai ir muito além. E seja aberto. Quantos de vocês vão começar a orar mais agora? Aleluia, aleluia.